A Primeira Guerra Mundial foi um conflito armado que ocorreu entre 1914 e 1918, envolvendo as principais potências mundiais da época. Foi chamada de a Grande Guerra na época, pois foi o conflito mais abrangente e devastador já visto até então. As causas da Primeira Guerra Mundial foram complexas e envolveram uma combinação de fatores políticos, econômicos e territoriais. Entre as principais causas, podemos citar a rivalidade entre as grandes potências europeias, a busca por colônias e mercados, a formação de alianças militares e as tensões nacionalistas nos Balcãs. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, em Sarajevo, em junho de 1914, foi o estopim que desencadeou o conflito. O evento levou à declaração de guerra da Áustria-Hungria à Sérvia, o que resultou em uma cadeia de alianças e mobilizações militares que rapidamente arrastaram outras nações para o conflito. A guerra foi travada principalmente na Europa, mas também envolveu colônias e territórios ultramarinos das potências coloniais europeias. As principais potências envolvidas foram a Tríplice Entente, composta pela França, Rússia e Reino Unido, mais tarde, com a entrada dos Estados Unidos, e as potências centrais, lideradas pelo Império Alemão e pelo Império Austro-Húngaro. A guerra foi caracterizada por um impasse prolongado nas frentes ocidental e oriental, com trincheiras estendendo-se por centenas de quilômetros. Houve avanços limitados e pesadas baixas em ambos os lados. Novas tecnologias militares, como metralhadoras, artilharia pesada, tanques e armas químicas, foram utilizadas pela primeira vez em larga escala, causando grande destruição e perda de vidas. A entrada dos Estados Unidos no conflito em 1917 acabou inclinando a balança em favor da Tríplice Entente, e as potências centrais foram derrotadas. Em 1918, o Armistício de Compiègne foi assinado, encerrando as hostilidades. Em 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que impôs pesadas sanções à Alemanha e aos outros países derrotados, além de redesenhar o mapa político da Europa. A Primeira Guerra Mundial deixou um legado duradouro, tanto em termos de perdas humanas e destruição quanto na configuração do mundo pós-guerra. O conflito resultou em cerca de 17 milhões de mortes e deixou milhões de feridos. Além disso, as condições impostas pelos tratados de paz contribuíram para o ressentimento e as tensões que levariam à eclosão da Segunda Guerra Mundial, 2 décadas depois. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto significativo nas economias dos países envolvidos. Os efeitos econômicos foram sentidos tanto durante o conflito quanto nos anos seguintes. Aqui estão algumas das principais maneiras pelas quais a guerra afetou a economia dos países participantes. Mobilização econômica. Durante a guerra, os países envolvidos mobilizaram suas economias para apoiar o esforço de guerra. A produção foi redirecionada para a fabricação de armas, munições e suprimentos militares. Indústrias inteiras se voltaram para a produção de guerra, enquanto setores como o comércio e o consumo civil foram reduzidos. Destruição e perdas materiais. A guerra causou uma destruição maciça de infraestrutura, cidades, fábricas e terras agrícolas. As áreas diretamente afetadas pelos combates sofreram danos extensos, prejudicando a capacidade produtiva e requerendo esforços de reconstrução significativos após o conflito. Endividamento e inflação. Os países envolvidos na guerra recorreram a empréstimos e aumentaram seus gastos para financiar o conflito. Isso resultou em um aumento significativo da dívida pública e, em muitos casos, levou à inflação. A escassez de recursos devido à guerra também contribuiu para aumentos nos preços de bens e serviços. Deslocamento de mão de obra. A guerra exigiu a mobilização de milhões de soldados, o que levou a uma escassez de mão de obra em muitas indústrias. Ao mesmo tempo, a alta demanda por armamentos e suprimentos militares criou novas oportunidades de emprego em setores relacionados à guerra.
No entanto, o deslocamento de trabalhadores para a frente de batalha e a desorganização resultante da guerra afetaram negativamente a produção em outros setores. Redesenho da economia. E a guerra levou a mudanças estruturais na economia de muitos países. Indústrias foram reorientadas para a produção de guerra, enquanto setores tradicionais foram suprimidos. Após o fim do conflito, muitos países tiveram que se adaptar e reestruturar suas economias para retornar à produção civil e reconstruir suas indústrias. Impacto social. A guerra teve um impacto profundo nas sociedades envolvidas, com perdas humanas em larga escala e consequências sociais significativas. A perda de uma geração de homens jovens afetou a força de trabalho e a capacidade produtiva a longo prazo. Além disso, o trauma e o custo emocional da guerra também afetaram a estabilidade social e psicológica das comunidades. Em resumo, a Primeira Guerra Mundial causou perturbações econômicas generalizadas, com destruição física, endividamento, inflação e realocação de recursos. Os efeitos a longo prazo foram sentidos nas décadas seguintes, moldando as políticas econômicas e contribuindo para eventos posteriores, como a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Vários países foram significativamente afetados pela Primeira Guerra Mundial, tanto em termos de perdas humanas quanto de impacto econômico e político. Aqui estão alguns dos principais países envolvidos que foram diretamente afetados pelo conflito. Alemanha. A Alemanha foi uma das principais potências centrais e sofreu pesadas consequências após a guerra. Além de enfrentar altos custos econômicos e uma dívida significativa, o país também teve que lidar com as duras condições impostas pelo Tratado de Versalhes. As restrições impostas pelo tratado, incluindo reparações de guerra, perda de território e limitações militares, tiveram um impacto duradouro na economia e na política alemães, contribuindo para o ressentimento e instabilidade que culminaram na ascensão do nazismo e na Segunda Guerra Mundial. Reino Unido. O Reino Unido foi uma das principais potências da Tríplice Entente. Embora tenha emergido como vencedor do conflito, o país enfrentou desafios econômicos significativos. Os enormes gastos com a guerra resultaram em uma dívida crescente, e a interrupção do comércio e o aumento dos custos de importação afetaram a economia britânica. Além disso, o Reino Unido também enfrentou tensões internas, como o movimento pela independência da Irlanda, que foi influenciado pelo contexto da guerra. França. A França foi outro membro importante da Tríplice Entente e sofreu enormemente durante a guerra. Grande parte do território francês foi devastada pelos combates, e o país também suportou um alto número de baixas. A reconstrução pós-guerra exigiu enormes recursos financeiros, e a economia francesa enfrentou dificuldades durante a década de 1920. A guerra também teve um impacto duradouro na política francesa, com tensões internas e debates sobre o papel do país no cenário mundial. Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria foi um dos principais impérios envolvidos na guerra e acabou se desintegrando como resultado do conflito. Após a guerra, o império foi dividido em vários países independentes, como Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia. Essa desintegração teve profundas repercussões econômicas e políticas para a região, com instabilidade, desafios de reconstrução e conflitos étnicos e territoriais. Rússia. A Rússia foi inicialmente um membro da Tríplice Entente, mas saiu da guerra após a Revolução Russa de 1917. A guerra contribuiu para o colapso do regime czarista e para a ascensão dos bolcheviques ao poder. A Rússia enfrentou desafios econômicos e políticos significativos, incluindo a Guerra Civil Russa, que durou até 1922. A guerra e seus efeitos tiveram um papel fundamental na formação da União Soviética. Esses são apenas alguns exemplos dos países mais diretamente afetados pela Primeira Guerra Mundial.
No entanto, é importante ressaltar que o conflito teve um impacto generalizado em todo o mundo, afetando economias, políticas e sociedades além das nações diretamente envolvidas no combate. A Primeira Guerra Mundial teve uma série de consequências políticas significativas na Europa. Aqui estão algumas das principais. Queda de impérios e mudanças territoriais. A guerra resultou na queda de vários impérios europeus, como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Russo. Novos países e fronteiras foram estabelecidos, especialmente na Europa Central e Oriental, à medida que os antigos impérios foram desmembrados. Isso levou a uma reconfiguração do mapa político da região e à criação de estados independentes, como a Polônia, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. Tratado de Versalhes e Liga das Nações. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, estabeleceu os termos de paz entre as potências vitoriosas e as potências centrais derrotadas. O tratado impôs duras condições à Alemanha, incluindo reparações de guerra, perda de território e limitações militares. Além disso, o Tratado de Versalhes estabeleceu a Liga das Nações, uma organização internacional criada para promover a paz e a cooperação entre as nações. Embora a Liga das Nações tenha tido alguns sucessos, ela não conseguiu evitar a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A ascensão do nacionalismo e do movimento de autodeterminação na Primeira Guerra Mundial aumentou o sentimento nacionalista em muitas partes da Europa. O princípio do direito das nações à autodeterminação ganhou força, levando à formação de estados nacionais independentes com base em identidades étnicas e linguísticas. Isso teve um impacto importante nos Balcãs, por exemplo, com a criação de novos países como a Iugoslávia. Revoluções e instabilidade política. A Primeira Guerra Mundial desencadeou uma série de revoluções e instabilidade política em vários países europeus. A Rússia passou por duas revoluções em 1917, resultando na queda do regime czarista e na ascensão do governo comunista. Na Alemanha, a guerra contribuiu para o colapso do Império e o surgimento da República de Weimar, enfrentando desafios políticos e econômicos significativos. Em outros países, como a Áustria-Hungria, a guerra também levou a instabilidades políticas e mudanças de regime. Traumas e tensões pós-guerra. A guerra deixou um legado de traumas e tensões políticas duradouras na Europa. O custo humano e a destruição causados pelo conflito abalaram a confiança nas instituições políticas e contribuíram para um clima de descontentamento e desconfiança. Isso ajudou a criar um terreno fértil para o surgimento de movimentos extremistas, como o nazismo na Alemanha, que exploraram o descontentamento e as frustrações pós-guerra. Essas são apenas algumas das principais consequências políticas da Primeira Guerra Mundial na Europa. O conflito teve um impacto profundo na região, moldando as relações internacionais, redefinindo fronteiras e influenciando o curso da história no século XX.